diretores também, nossos colegas de trabalho estão aí nas escolas. Bom, eu declaro aberta essa reunião do COMERP, convocada a pedido dos diretores de escolas, diante do cenário de grande preocupação que se instalou na rede municipal de ensino. Vivemos um momento de caos na educação, resultado direto das recentes medidas de contenção de gastos anunciadas pelo prefeito e da instrução da Secretaria Municipal de Educação, assinada pela secretária, professora Valéria Breves, que altera uma prática histórica na nossa rede. Depois de décadas em que os profissionais de educação recebiam um terço constitucional de férias de forma antecipada em janeiro, período em que as aulas estão suspensas e tradicionalmente ocorrem os descansos e planejamentos, fomos surpreendidos com uma decisão que rompe essa tradição e fere a, no meu ponto de vista, previsibilidade financeira dos trabalhadores. Segundo a nova orientação, somente os servidores cujo período aquisitivo se encerra até 4 de janeiro de 2026 receberão um terço de férias naquele mês. A imensa maioria dos professores, no entanto, tem período aquisitivo que se encerra no final de janeiro, início de fevereiro. Como é de praxe, quem se efetiva em 15 de janeiro, em 4 de janeiro? Ninguém, né, meninas? A imensa maioria dos professores, no entanto, tem o período aquisitivo agora não, no final de janeiro e no início de fevereiro, e algumas outras, que são mais pontuais, no meio do ano, por conta da nova realidade dos concursos públicos da chamada. O que significa que não receberemos nada de um terço de férias agora em janeiro de 2026, mês que estaremos em recesso. Mais grave ainda é o fato de, depois de tantos anos em que as férias eram gozadas de forma antecipada, a própria instrução determina que o pagamento só será feito em janeiro de 2027. Uai, Rose, mas eu ingressei no dia 31 de janeiro, então eu vou receber um terço de férias agora 31 de janeiro? Eu ingressei em abril, vou receber um terço de férias em abril? Não. Você irá receber o seu terço de férias quando você for gozar as suas férias, que será em janeiro de 2027. O que na prática deixa toda a nossa categoria um ano sem esse recebimento do terço constitucional. Essa mudança repentina, sem diálogo com os educadores, sem avaliação do impacto sobre a vida dos trabalhadores, gera indignação, insegurança e sentimento de desrespeito, desumano e lamentável, porque eu tenho outros adjetivos para colocar. Porém, se essa reunião tem um caráter deliberativo e propositivo, precisamos avaliar os caminhos possíveis, jurídicos, administrativos e políticos, e definir uma posição unificada enquanto categoria. Mais do que nunca, é hora de reafirmar que a educação não é gasto, a educação é investimento, e que nenhum governo pode tratar os direitos dos trabalhadores da educação como moeda de ajuste fiscal. Que este encontro seja um espaço de escuta, união e força coletiva, para que possamos construir uma resposta firme, responsável e à altura da importância que temos para essa cidade. Hoje estamos aqui à noite, porque nós não queremos paralisação. O que a gente quer é responsabilidade nos nossos atos diante da rede municipal, que é tão importante para todos nós. Então, nós iremos agora abrir a fala. Eu vou chamar os diretores que solicitaram, que encaminharam o ofício para o Conselho Municipal de Educação. Os diretores irão fazer aí um relato. Depois, nós iremos ter inscrições para poder participar. As inscrições, quem fará é o Wallace. Só levanta a mão, se qualquer coisa o Wallace vai até vocês.
porém precisa vir aqui na frente, no microfone, porque não tem como as pessoas que estão no fundo ouvirem, tá bom? Então, eu vou passar agora para a Camila, né, que é uma representante do Comerc, dos diretores do Comerc no nosso município, no nosso conselho. Então, a Camila vai fazer, vai continuar a organização da nossa PAC. Boa noite a todos, todas. Antes de começar, eu queria só fazer para a gente ter um panorama, se aqui tem funcionários que são do quadro de apoio, além dos professores. Temos funcionários de quadro de apoio? Por favor, levantem a mão. Alguns funcionários. Comunidade escolar, temos pais de alunos? Não. Outros conselhos aqui também não? Também sim. Não. Temos pais também, né? Pais e professores. Acho que a maioria professores, né? Que bom, é bom ver esse anfiteatro lotado, né? Apesar de que a gente achava que pudesse estar ainda mais lotado, porque passou da hora dessa rede manifestar de alguma forma, né, a sua indignação com relação a tudo o que nós temos passado durante essa administração, que está em seu segundo mandato e que tem só dia após dia, né, destruído a nossa educação. Enquanto representante dos diretores no Conselho Municipal da Educação, eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu na última semana, que motivou os diretores a solicitarem essa reunião, entre outras coisas, né? E vou retomar um pouquinho do que a gente conversou na primeira jornada que foi feita, né? Há pouco tempo, também foi feita no dia 28 de outubro. O Comerc fez a primeira jornada de estudos e debates sobre o orçamento municipal, né? E ali a gente teve clareza sobre as questões orçamentárias, né, do nosso município e a certeza de que a educação não traz gastos absurdos, né, para a nossa cidade, mas a má gerência, né, a má gestão dos recursos públicos, sim. E a terceirização é o nosso grande vilão, né? Pois bem, na última semana os diretores de escola foram surpreendidos com a notícia de que de um dia para o outro a gente não teria mais os agentes administrativos nas escolas, né? Que haveria o rompimento do contrato com esses profissionais, com a empresa terceirizada, no caso, né, que fornece esses profissionais para as escolas. E de uma hora para outra, esses funcionários também foram avisados de que perderiam os empregos. Em novembro, né, que é uma época quando a gente já começa a se programar para as festas de final de ano, para as demandas de início de ano, que todo mundo vai ter um monte de imposto para pagar, não é verdade? Então, em novembro, eles receberam essa notícia de que não teriam mais emprego, de um dia para o outro, reforço aqui, né? Então, alguns diretores, foram 13 diretores, nós tomamos a iniciativa de nos reunir lá na Secretaria da Educação. Da mesma forma como fomos avisados de última hora, nós também fomos de última hora até a sala da Secretaria da Educação e solicitamos uma reunião na segunda-feira. E lá foi apresentada a justificativa, né, para esse rompimento de contrato com uma empresa terceirizada que há muito tempo dá problema, né? Posso dizer que ela não há muito tempo, mas ela nunca realizou um trabalho decente, né? Nem para atender as escolas e muito menos para digamos, valorizar as funcionárias, né? A gente sabe que as empresas pagam muito pouco para as funcionárias terceirizadas. Então, os problemas vêm de muito tempo, mas agora a Secretaria achou por bem romper esse contrato. E a justificativa foi essa, de que era preciso encerrar porque a empresa estava dando muitos problemas. Só que para corrigir isso, a Prefeitura e a Secretaria da Educação está fazendo um novo contrato com uma nova empresa terceirizada. Para quem acompanhou a jornada
ou ouviu, né, porque nós tivemos representantes das escolas lá na jornada, entendeu um pouquinho que as terceirizações elas só têm levado o dinheiro da educação para o ralo ou para o bolso, né, dos donos das empresas, tem faltado para a manutenção das escolas, tem faltado para o nosso 1/3 de férias, né, tem faltado para as nossas licenças, mas a Secretaria da Educação ainda vai insistir nessas contratações. Então, a gente entende que o problema não será resolvido, né? Ela só vai trocar o nome da empresa, né? As funcionárias já estão no processo de contratação, né? Os diretores também foram surpreendidos por essa nova contratação, que já está acontecendo de forma lenta, né? Mas as escolas, acho que a partir de amanhã, se não me engano, já terão novamente os auxiliares administrativos lá. Lembrando que é época de matrículas, né? O trabalho administrativo para a gestão escolar é bastante intenso nesse final de ano, então as direções das escolas estavam muito prejudicadas nesse sentido, né? Tendo o seu trabalho prejudicado. Bom, depois dessa reunião presencial, onde poucos diretores participaram, nós voltamos a conversar, né, e fomos surpreendidos logo em seguida com essa instrução, que foi a instrução que nos avisou, então, sobre o não pagamento de 1/3 de férias, né, sobre isso que eles chamam de correção no processo de pagamento. E aí, na sexta-feira, então, nós nos reunimos. Quantas escolas que estavam lá? 58, 56 diretores de escola participaram, foi uma reunião online, né, também às pressas, né? E nessa reunião, que era para tratar dessa instrução e de tudo o que já vinha acontecendo, de toda essa falta ou dificuldade de comunicação da Secretaria da Educação também conosco, né, nós ouvimos muitos relatos, né, alguns relatos de diretores sobre outras questões acontecendo nas escolas, especialmente envolvendo as terceirizadas, né? Então, já é de conhecimento público que as funcionárias dessas empresas sofrem com assédio, né? Isso não é mais segredo para ninguém há muito tempo. O Comerc já fez várias denúncias, né, inclusive no Ministério Público. Eu, enquanto presidente do Comerc na gestão anterior, fui pessoalmente fazer, né, as denúncias. Então não é novidade para ninguém. Mas a gente agora, além das funcionárias, também as equipes gestoras acabaram sofrendo algum tipo de assédio no nosso ponto de vista, né? Também sofrendo com algum tipo de retaliação por falta de gerenciamento, digamos assim, né? A Secretaria da Educação, ela contrata, mas ela não atua diretamente no trato com as empresas, né? As escolas ficam no meio do caminho, então todos os problemas acabam recaindo sobre a direção da escola. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que depois os colegas podem dar mais exemplos, né, se for necessário, se quiserem falar, eu acho que seria importante falarem, né? Mas há toda uma questão que também tem envolvido de uma maneira até violenta, né, o trabalho dos diretores de escola. E nós, diante desse quadro geral, entendemos que seria necessário que, enquanto rede ou enquanto Comerc, a gente tentasse pensar junto em outras formas de cobrar o fim das terceirizações, né, que tem precarizado o trabalho, que não tem devolvido um bom trabalho, não por culpa dos funcionários e das funcionárias, né, mas por culpa de toda essa falta de gerenciamento, enfim, para que a Secretaria faça concursos públicos, né, para essas funções. E aí, então, a gente achou que seria interessante fazer essa reunião com o Comerc, para que a gente tivesse, inclusive, respaldo para estarmos aqui hoje, num dia que muitas escolas têm HPPC, né, para fazer essa reunião coletiva, conjunta. E daqui a gente, como a Rose já disse, a gente tira, então, algumas ideias do que fazer.
Na última reunião do Comerc, foi sugerido por um conselheiro de escola que é supervisor que o Comerc faça pessoalmente uma visita ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, cobrando ações referentes às denúncias anteriores, né? Porque a gente faz a denúncia, mas acaba ficando muitas vezes sem retorno sobre muitas delas, né? Na questão das terceirizadas, o Ministério Público repassou para o Ministério do Trabalho, a promotora disse que não era com ela o assunto, passou para o Ministério do Trabalho. A partir desse repasse a gente não teve mais retorno, então a gente precisa, né, cobrar deles também. Essa é minha postura, e o Comerc já deliberou que vai fazer essa visita, então, pessoalmente, né, para cobrar uma resposta para esses processos. Mas essa é uma via, né, uma das ações. E a gente precisa pensar, né, enquanto rede, enquanto número expressivo, né, de funcionários da prefeitura, o que mais a gente pode fazer para tentar evitar e barrar, né, de uma vez por todas esses ataques que a gente tem sofrido, né, essa retirada de direitos que vem acontecendo todos os dias, né. A gente não tem mais na escola segurança alguma. Os diretores já comentam, a gente já tem observado novamente falta de alguns materiais, então essas entregas elas nunca foram regularizadas durante o ano, né? Houve uma melhora por um tempo, né? As coisas começaram a aparecer de novo na escola durante um tempo, mas a gente já percebe falta de alguns itens novamente. Então o cenário não é bom, nunca foi bom esse ano e acho que pode piorar muito ainda, né? Infelizmente, a gente sempre acha que não, já chegou no fim, mas eles arrumam um jeito, né, de colocar mais um pouquinho esse poço. Eu acho que, né, para uma introdução é isso. Infelizmente a gente não tem nunca, né, um ponto positivo para falar sobre essa administração. E acho que os diretores de escola contam muito, né, com a união de todos os professores. Passou da hora da gente mostrar a cara, né, quando a gente faz chamados para ir à Câmara, quando a gente faz chamado para ir nos lugares manifestar a nossa indignação. Nós fomos, né, essa semana também lá na Câmara e ficou evidente o quanto a educação traz certo receio, né, para os vereadores. Eles o tempo todo olham para trás lá para ver se tem gente sentado lá, né, acompanhando. Então é importante a gente pressionar, a gente estar presente mesmo. A gente viu isso esse ano, né, quando nós fizemos a nossa mobilização durante uma reunião pedagógica, né, que fomos lá para a rua. Nós conseguimos barrar, né, um grande ataque ao nosso plano de carreira, que também não está salvo, né? O jornal já soltou alguma nota de que novamente esse assunto está surgindo lá na Câmara. Então a gente precisa estar em estado de atenção o tempo todo e sempre que possível a gente precisa colocar, né, a nossa cara na rua, porque é isso o que vai fortalecendo, né, tanto o nosso movimento e lembrando as pessoas de que nós somos muitos e que nós temos força, né? Lá na Câmara foi dito que nós somos uma classe muito unida. Então eu quero muito acreditar que isso seja verdade, né? Que a gente consiga construir, né, coisas sólidas e movimentos sólidos. Então hoje, além da gente pensar nessa nossa união, né, nas ações, que a gente possa organizar, né, e pensar em formas de cobrar. E agora eu abro também para os diretores, professores, funcionários que queiram falar, né, queiram relatar alguma realidade que não foi dita aqui, ou alguma ideia, né, do que fazer. Adriano, Osmar, você tem que dizer? Boa noite, pessoal. Eu só vou pegar carona numa coisa que você falou, que eu tinha comentado antes aí. Eu acho que a única coisa de bom que a gente consegue falar dessa administração é que, no fundo, eles conseguiram nos unir, de alguma forma, né? E eu acho que é isso que a gente não pode perder, né? Porque
percebe que o tempo todo a gente está só se defendendo. A gente está tendo o tempo todo que se defender de coisas que estão vindo. Porque a falta de união da classe acaba não dando espaço para que a gente tenha espaço para propor. A gente só consegue se defender. Então a gente não pode estar junto só nesses momentos, a gente tem que estar junto o tempo todo. O tempo todo em alerta, o tempo todo vigilante, porque eles estão o tempo todo, como a Camila acabou de dizer, a gente já sabe que eles ainda estão tentando derrubar o nosso plano de carreira. E eles vão mexer nisso, fatalmente, eles vão tentar mexer. A gente não pode deixar isso acontecer. Uma coisa que a gente falou para a Valéria, e assim, é reconhecimento, é a falta de comunicação. Naquela reunião a gente deixou muito claro para ela, essa insegurança que a Camila fala, é isso, é que o tempo todo a gente sendo surpreendido sem saber como fazer, a gente não consegue se organizar na escola, não dá tempo, as coisas vão sendo muito rápidas. Primeiro, a gente é surpreendido porque os funcionários vão sendo mandados embora de um reunião para o outro. Depois, nessa própria reunião, quando a gente vai lá, a secretária diz para a gente, não, assim que eles forem, que tiver a empresa que forem contratar, a gente avisa vocês. Eles não avisam. A gente vai descobrindo pelas pessoas, nunca pela Secretaria da Educação. Na semana passada eu recebi uma ligação na quinta-feira de uma pessoa da Secretaria da Educação me questionando sobre o número de telefone da funcionária que eles estavam tentando entrar em contato, de uma das agências administrativas, que tinha sido demitida, e que eles não estavam conseguindo. Aí passei o número correto e eu perguntei para ela, já estão contratando? Então, eu só pedi para falar no telefone. E aí depois a gente sabe que eles estão olhando para o que custava falar para os diretores, qual é a questão de que tudo tem que estar tão escondido e de que a gente tem que estar o tempo todo inseguro sem saber o que vai acontecer na escola, sem saber como que a gente organiza isso. Não tem como organizar, infelizmente. Então, é claro que não adianta, para a gente também tem ficado claro que não adianta a gente cobrar respostas deles, a gente já cobrou várias, e eles deliberadamente não respondem. Ou quando respondem com aquele ofício protocolar da secretária no dia de ontem, para os diretores, sobre a questão, e que lá ficou muito claro. Eles já vinham pensando, ou seja, o plano já vinha sendo traçado há mais de 2 anos. E nós só fomos avisados agora, há 2 meses, da coisa acontecer de fato. Porque não dá tempo para a gente se reorganizar financeiramente com tudo que a gente já esperava que viria em janeiro. Então, se não foi má fé, mas foi uma arbitrariedade, uma falta de empatia tremenda por parte da secretaria, porque eles não estão lidando com coisas, eles estão lidando com pessoas. E é muito difícil a gente receber esse impacto logo e comunicar isso. É mais difícil ainda para a gente, diretor, que recebe isso, comunicar. A gente vê a insegurança que é causada nas pessoas, e aí começa um monte de falas e confusões, porque de fato, legalmente, a Rosa falou tudo na fala dela, mas legalmente não tem nada ilegal no ato. Mas tem uma falta de empatia, uma falta de planejamento, não se pensou nas pessoas, nem no impacto que isso causaria na vida deles. Porque a gente já considerava que era uma coisa normal. Todo mundo recebia esse preço de férias. A vontade sempre foi assim. Eu tenho mais de 20 anos de prefeitura, eu nunca vi ser diferente. Esses 20 anos na educação, como funcionário, depois como professor, agora como diretor, sempre foi assim. A gente sempre recebeu esse terço de férias adiantadas. Eu nunca vi acontecer de outra forma. E aí, de repente, muda, e a gente tem que ficar aí, por conta de uns poucos, porque eles alegam a questão de poucas pessoas que receberam adiantado, depois exoneraram, nem na rescisão, eles conseguiram ressarcir os cofres públicos, eles estão penalizando muitos, E há outros meios de se cobrar essas pessoas. A prefeitura tem como cobrar. Lógico que um dia recebido devidamente é dinheiro público. Qualquer um responde pelo que recebeu devidamente, mas é dinheiro público. Eles têm outros meios de cobrar, mas eles não buscaram isso. Ou eles não buscaram outras soluções possíveis também. Se a gente começa a ler, eles poderiam pagar
proporcional ao que cada um tem direito agora em janeiro, acerta-se esse período e a partir do outro ano está todo mundo com o período começando em janeiro, está tudo ok. Né? Havia outras saídas, mas a gente sabe que essa saída que foi tomada agora é simplesmente pelo fato de que eles abusaram dos cofres públicos, não há dinheiro na administração para pagar as nossas férias, e não só as nossas férias, estamos usurpando vários direitos. Né? Tem muita gente que terminou pós-graduação, agora está entrando com pedido e está sendo negado. Né? Tem muita gente que tem sua licença prêmio vencida, está solicitando, tem sido negado. Né? Então são vários direitos que estão sendo usurpados por conta da má gestão financeira dessa administração. Né? E nunca se pensa em cortar, por exemplo, os cargos comissionados. Né? Mas quem sofre primeiro são os servidores de carreira, concursados, que estão aqui já há muito tempo na prefeitura, que eles acham que ganham demais, mas a gente trabalha há tantos anos para a gente chegar em algum patamar de salário, não diria nem que justo, nem sei se adequado, mas um salário bom para a gente viver. Né? Então, é triste, é lamentável tudo que está acontecendo, mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Nesse caso, pelo menos, das férias em termos jurídicos, por enquanto. Mas a gente vai tentar em algumas questões e ver o que a gente pode solicitar. Eu esqueci duas coisinhas. Uma, só emendando essa questão do terço, né, a gente não tem dinheiro para pagar o nosso preço de férias, mas o prefeito anuncia uma obra aí de uma avenida tal, totalmente necessária, né, para a cidade, e ele vai fazer um empréstimo de não sei quantos milhões de reais, né, para fazer essa obra. Quer dizer, prioridades, não é? Mas o que eu queria dizer também é que, ainda que a gente não tivesse tido esse ataque, né, financeiro, digamos assim, das nossas férias, das nossas licenças e outros direitos, a falta de humanidade que a Secretaria tem tratado as funcionárias e a todos nós, todos os dias, já seria suficiente, já seria motivo suficiente para uma revolta muito grande. Né? Nós trabalhamos com pessoas o tempo todo, e com crianças, né? E eu, enquanto o Osmar falava, eu me lembrei do episódio das agentes de limpeza também que passaram, né? Foram assinar o seu aviso prévio sob embaixo de chuva. Tiveram que quase pegar bote para conseguir chegar lá no NAM, na sala específica lá para assinar, né? Porque também avisados de última hora que deveriam ir lá assinar, porque também vai mudar a empresa, né? Nós sabíamos que o contrato estava para encerrar, mas ninguém tinha informação também na escola, também veio de última hora. E aí, num dia de chuva, uma chuva bem forte, as funcionárias chegam e sequer a sala estava aberta para recebê-las. Né? Então, há uma falta de respeito imensa com essas funcionárias. Né? Todo mundo está muito abandonado, né? E esse desrespeito acontece todos os dias, né? Não é de agora, infelizmente. E a gente ainda vai passar por um novo episódio que é com as cozinheiras, né, que também vão passar logo por uma rescisão aí do contrato, um rompimento, né, digamos assim. Já foi avisado, mas a gente só não sabe quando. Né? Então pode acontecer que do dia para a noite as escolas também fiquem sem as cozinheiras. Enfim, só para eu fui lembrando dessas situações também. Isso, os diretores de escola relataram que as funcionárias que não conseguiram chegar por conta da chuva, no dia seguinte foram chamadas na rua. A funcionária da empresa foi até as escolas, mas ela se negou a entrar na escola para que as funcionárias assinassem o papel. As funcionárias tiveram que sair do local de trabalho, atravessar a rua para assinar o termo. Né? Então, é um absurdo atrás do outro, né? Não tem justificativa plausível para uma ação dessas, né? As agentes o tempo todo são muito desrespeitadas, muito, a ponto de a gente ver uma desumanização aí, né? Nós sofremos isso na crise hídrica, né? Na minha escola, por exemplo, num dia de poucos alunos, eu não pude dispensar as funcionárias para ir ao banheiro, não tinha água,
foram obrigadas a ficar o dia todo sem poder usar o banheiro, né? Então a gente nunca viu dessa secretaria um tratamento humano, eu pelo menos falo por minha experiência, né? Então acho que a gente já tem motivos de sobra, né, para dizer um basta. Fechamento de salas, outra questão. Pessoal, muito boa noite a todas e a todos. 2025 foi um ano muito difícil, né? Então, durante grande parte do começo do ano, a gente viveu um verdadeiro caos. Assim. Faltava produto de limpeza, faltava material de escritório. A gente teve um problema, acho que nunca antes visto, de falta dos insumos da merenda, então faltava merenda, e a gente chegou num caos. E o prefeito foi para a imprensa e falou que era mentira nossa, que estava tudo certo. Foi aí que um grupo de diretores de escola e diversos outros funcionários de vários segmentos se manifestaram, fizeram um manifesto, botaram o nome lá, dizendo que aquilo era verdade, sim. E aí o prefeito reconheceu que havia problemas e disse que iria conversar com a gente, que ia nos receber e que ia melhorar. Parecia que ia melhorar. Em seguida, o que acontece? O prefeito vai nos dar um golpe na Câmara. No projeto de lei da reforma administrativa, ele coloca lá uma jabuti destruindo o nosso plano de carreira. E daí a gente teve que se mobilizar. A gente fez uma reunião aqui, a gente foi para a rua e a gente conseguiu derrubar essa iniciativa. Aí parecia que as coisas iam começar a melhorar, mas não melhoraram. Passou o tempo e o prefeito nos impôs um decreto que é inconstitucional, que é imoral, que é ilegal, e que deu calote no pagamento das nossas férias, deu calote na nossa progressão, e quando parecia que não ia piorar, ele deu calote no pagamento das nossas férias. Por que a necessidade? Não é para corrigir nada, é só para a gente ficar um ano sem receber esse recurso. Se não bastasse isso, segunda-feira passada, os diretores de escola foram surpreendidos tendo que mandar embora suas auxiliares, que perderam seu emprego sem saber de nada. Foram trabalhar de manhã achando que tinha emprego e à tarde não tinha mais. Então isso foi o que aconteceu até agora. Só que quem age dessa forma, quem tem esse tipo de comportamento, nos faz pensar o que mais vem por aí. Por exemplo, se a gente tomou calote no pagamento de licença-prêmio, se a gente tomou calote em progressão, se a gente está tomando calote no terço de férias, será que a gente vai tomar calote na nossa 13º dia 20 de dezembro? Será que a gente vai tomar calote na primeira parcela do 13º que tem que pagar em janeiro, fevereiro, março, abril? Será que a gente vai tomar calote das faltas abonadas, do ano? Dizem agora que vão chamar nosso ano. E outras coisas vão acontecendo pelo meio do caminho, né? Há 4 meses atrás foi feito um ingresso de, não sei se centenas ou dezenas de professores. Foi feito um ingresso. E agora, meses depois, ocorreu o fechamento de salas. E tem pessoas que ficaram adidas. E agora surge uma história que essas pessoas vão ocupar o cargo do quadro 2. E o quadro 2 vão ficar na secretaria recebendo uma parte do salário? Então, eu não sei se isso é verdade ou não. Mas quem age dando calote, mentindo, enganando, golpe, o que a gente pode esperar é só calote, mentira e golpe. Então, essa é a nossa situação. Para sair dessa situação, que não vai ser fácil, a gente vai ter que tomar, como a Rose disse, uma série de medidas. Eu acho que é importante, como a gente foi deliberado no Comércio, pessoalmente no Ministério Público e no Tribunal de Contas, mas isso não basta. A gente tem que ir na Justiça, a gente tem que questionar judicialmente esse decreto, essa instrução, e a gente tem que ir para a rua. Se a gente não for para a rua, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir alguma coisa. Então a gente tem que ir com responsabilidade, com prudência, com cautela, como a gente fez da outra vez, mas a gente tem que ir para a rua. A gente tem que ir para a Câmara. Sabe, não é possível que ninguém vai parar o que esse prefeito está fazendo. Não é possível. Então acho que a gente tem que botar na Câmara, tem que ir para a rua, e temos que ir para a Justiça, e temos que derrubar esse decreto, e temos que requerer os nossos direitos com juros e correção monetária. E esse é o problema. Isso vai virar uma bola de neve, vai ser destruída por tudo. Então, eu vou, só para terminar, durante a reunião de diretores,
da semana passada, foi uma reunião assim, bem impactante, porque a gente fez a reunião ao princípio para discutir o calote que a gente tomou no nosso menino e discutir no reunião de férias e a demissão das funcionárias que tinham sido naquele dia. Quando os colegas começaram a relatar, a gente viu que era um caos. Por isso a gente pediu ao comércio que marcasse uma reunião para tratar do caos. E eu vou citar aqui os tópicos de forma sintética que a gente tratou lá. Adriana, coloca mais aqui, senão fica baixo para quem está lá em cima. Tudo que a gente eu dividi aqui, fui anotando, dividi em 3 partes as coisas que foram mencionadas. O primeiro tópico deixa claro que não há planejamento ou mesmo previsão na gestão da Secretaria Municipal de Educação. E aqui a gente discutiu a demissão inesperada das auxiliares administrativas, sem a reposição imediata dessas profissionais demitidas, o descompasso recorrente entre o fim dos contratos e a realização dos processos licitatórios que ocasiona desabastecimento e falta de funcionários. Ou seja, você sabe que uma licitação vai acabar, por que já não faz outra com antecedência? Para que não falte produto de limpeza, para que não falte funcionário. Então é uma coisa que durante os últimos 5 anos está acontecendo. Não é 1 ano, 2 ou 3. Mudança de práticas que geram impacto financeiro sem qualquer aviso prévio, que é a questão do imposto de férias. A questão dos adidos, né? No mesmo período de 4 meses foi feito o ingresso de novos professores e em seguida o fechamento de classe, deixando dezenas de profissionais adidos. Transferência de responsabilidades contratuais para as escolas. Casos dramáticos, eu não vou expor aqui, mas de diretores que estão sendo assediados moralmente, constrangidos a fazer coisas indevidas, de responsabilidade que não lhes pertence. Sabe, o diretor de escola não é contratante desses contratos de terceirizado. Falta de efetividade na fiscalização e execução dos seus próprios contratos, a Secretaria não consegue fiscalizar aquilo que ela contrata. O funcionário falta, não tem reposição, o funcionário vai trabalhar e não recebe o salário, não recebe para alimentação. O segundo ponto que a gente discutiu lá foi o descumprimento dos direitos assegurados aos profissionais. E aqui a gente falou do calote no pagamento da licença-emprego, no calote da concessão das progressões e no calote do terço de férias. E por fim, o desmantelamento dos serviços e da estrutura da escola. Redução de linhas de transporte escolar, ausência e precariedade na manutenção dos prédios escolares, falta recorrente de insumos de limpeza de escritório, fragilização do ambiente escolar. Então, é um verdadeiro caos que passa por todos os segmentos da administração e da gestão. E por isso, vou passar o microfone para que vocês também falem, mas vai exigir da gente medidas efetivas, mas que a gente possa também atuar com inteligência, com prudência, fazendo sempre o que é melhor para as escolas, para os nossos alunos, porque o prefeito não está se preocupando com os nossos alunos, mas nós vamos nos preocupar. Ele não está se preocupando com os funcionários, com os professores, mas nós temos que nos preocupar. E as ações que a gente for fazer, ser feita com responsabilidade, para não trazer prejuízo para ninguém. Agora, não dá para a gente aceitar escalado, não dá para não fazer nada. Bom, como não teve mais nenhuma inscrição, como hoje para debater e deliberar, até uma inscrição Natália, por favor, Natália, você pode vir aqui? Depois da Natália, se não tiver mais inscrição, a gente já vai para as propostas para a gente fazer o que nós vamos fazer daqui para frente. Já pergunta se mais alguém vai falar, pergunta se mais alguém vai falar, eu já anoto. Alguém mais quer fazer inscrição? O Chico também e a Luciana. Ok. Boa noite, gente. Sou Natália, sou professora da Escola Pastor Neftali. Eu me inscrevi, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, então eu vi como vai ser o formato da reunião. E aí eu queria fazer um apontamento, né? Que aqui hoje é uma reunião chamada pelo Comerc, não é uma assembleia. Então eu não sei como vai ser a votação do que a gente vai fazer. Então, depois a Rose puder responder, mas assim, eu já queria deixar que eu gostaria que a gente transformasse isso aqui numa assembleia, para que a gente pudesse votar todos no que a gente vai fazer. Então, não tem problema estar acontecendo uma reunião do comércio, ao mesmo tempo que a gente faz uma assembleia. E aí, qual a gente tem aqui, certo? Ou então, a gente teria que chamar um outro dia de assembleia, mas nós já estamos aqui. A outra coisa que eu queria falar é que, assim, a gente ouviu os ataques que estão acontecendo, né? São vários, eu não vou repetir, porque todo mundo já sabe, mas eu gostaria muito mesmo de ouvir
tentar mobilizar alguma coisa na escola. Mas nós que estamos na sala de aula, nós também precisamos nos mobilizar. Nós por nós mesmos também. Então não adianta vir aqui um diretor, e nós, professores, não falarmos. O que nós estamos dispostas a fazer? Assim, eu acho que o que eu queria falar também é que o Ministério Público e a Justiça, todo o sistema, a galera velha, o prefeito, tudo isso que a gente já sabe, eles só andam para frente quando a gente faz pressão política. Tanto é verdade que no começo do ano, a gente já vinha tendo denúncias, acho que até dos diretores, do próprio comércio, no Ministério Público, em relação à questão da merenda, e só quando a gente teve a resposta de que o Ministério Público se manifestou pedindo devidos encaminhamentos sobre a questão da falta de merenda. Foi quando? Quando a gente foi para a rua, depois da mobilização, depois que saiu no jornal, que saiu gente falando, declaração, que Maria Vélez foi no jornal, que Gustavo Felizão foi no jornal. Então, assim, a nossa forma de fazer pressão nos governantes e a justiça é parte disso também. O Ministério Público é parte disso, a justiça é parte disso. O que o governo, não estou desmerecendo o trabalho do comércio, gente, porque são instâncias diferentes. A nosso local de pressão, de fazer a luta, é na rua, é paralisação, é greve. Não tem outro método, não tem, tá? Desculpa, eu estou cansada, é novembro, o Adriano Belli falou de prudência, e eu não tenho prudência mais para ter, certo? Eu não sei como é que vocês estão, mas assim, estou bem cansada. Mas assim, também não estou apoio de querer fazer coisas se as colegas não tiverem a fim de fazer, porque eu acho que a gente tem que ter o pé no chão. Não é loucura, vamos sair acreditando numa coisa que a gente não vai conseguir fazer. Mas primeira coisa, proposta. Vamos transformar isso numa assembleia, e aí eu gostaria de ouvir propostas das professoras também, dos professores, ou não? Porque assim, o que o comércio pode fazer de encaminhamento jurídico, e tudo que tiver para ser feito de jurídico, de encaminhamento para a justiça, de requerimento, de denúncia, eu acho que tem que ser feito, precisa ser feito. Mas eles podem fazer, nem precisa da gente ter feito toda essa assembleia, assim, ter todo mundo aqui, eles podem fazer e eles estão fazendo. Mas a gente precisa fazer mais que isso. E aí a outra coisa que eu queria falar é que assim, tendo em vista todos esses ataques, principalmente a questão das terceirizadas, porque assim, agora já contratou uma empresa nova para os auxiliares administrativos, eles estão voltando para a escola. Mas tem o contrato da Acervo, já elas estão em aviso prévio para vencer agora em novembro. Se não me engano, se alguém puder corrigir depois corrija, mas a ANB também está para vencer o contrato lá no começo do ano das monitoras. E aí a gente vai voltar para a escola lá em fevereiro, sem ter recebido um terço de férias também, na adaptação, e talvez sem monitores, como já aconteceu no ano retrasado, certo? Então assim, o que eu vim aqui perguntar para vocês é, o que nós estamos dispostos a fazer nesse final de ano de pressão política na rua, nós, para garantir que pelo menos a gente consiga continuar lutando no ano que vem. Vocês estão me entendendo? Porque assim, a gente pode começar o ano com os professores sem sala de aula. E aí a gente vai começar o ano sem ter feito nenhuma mobilização na rua no final do ano e vamos ter que mobilizar no ano que vem. Vamos ter que catar os caquinhos, todo mundo cansado, recomeçando o ano e fazer alguma coisa. Porque os ataques, eles não vão parar, eles vão se aprofundar. Certo? Esse é o projeto, esse é o plano. Não é só no Uruguai, é no Brasil inteiro. Está tendo luta o ano inteiro de servidores públicos municipais no Brasil inteiro. Cada hora é uma coisa. As coisas se assemelham aqui. Tá? O prefeito de Sorocaba acabou de ser caçado. Eu conversei com uma colega que trabalha lá e é a mesma coisa. Tá? O caso dele lá é acho que foi apurado em questão de corrupção. Nem vou dizer, né, aqui, mas é isso. Mas assim, também tem terceirização, também tem a demissão das terceirizadas, também falta recurso no serviço público, e é isso. E aí os ataques vão se aprofundando e as coisas na justiça não vão andar, eu não acredito nisso, que elas vão andar para algum lugar sem ocupar a rua. Então, reiterando a fala do Adriano, a gente precisa ocupar as ruas. A única coisa que a gente tem que decidir é se nós vamos fazer isso, pelo menos mais uma vez esse ano, mesmo estando exaustas, eu sei que todos estamos, ou se a gente vai segurar mais para fazer isso
Ou então que a gente não sei, porque assim, se for só a reunião do Comerc, que o voto na reunião do Comerc são das pessoas do Comerc, eu entendo isso, né? Aí a gente tem que fazer uma assembleia para a gente votar o que a gente vai fazer. E a minha proposta é que a gente ocupe a rua. E aí eu gostaria de ouvir propostas de datas, ou não, as pessoas venham e discordem, gente. Tem que falar, tem que discordar, tem que vir falar, não, acho que não. Acho que tem que então entrar só na justiça e esperar o Ministério Público. Ou então não, tem que ir para a rua tal dia, tem que ser com paralisação. Não tem, vamos debater, gente. Aqui todo mundo pensa, todo mundo tem total capacidade de propor coisas, de falar. Então vem falar, por favor, já que tem o microfone. Muito obrigada. Só uma informaçãozinha a mais, a Rádio falou que o prefeito Mandela Sorocaba foi afastado, se não me falha a memória, ele foi afastado por corrupção com as organizações sociais na saúde. Essas mesmas organizações sociais que estão querendo trazer aqui para a Rio. Pois é, né? Quem quiser jogar no Google em organizações sociais e corrupção vai ter um monte de coisa para ler. Estava conversando hoje na escola a seguinte questão. Se não tivesse dinheiro na prefeitura, não era para ter dinheiro para todo mundo. Ah, não vai pagar isso, não vai pagar aquilo para a gente, mas o salário dos vereadores, dos secretários, todos, prefeitos, não se manteria, diminuiria, porque a prefeitura está com pouco dinheiro. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Vamos lembrar que eles duplicaram o próprio salário, aumentaram tantas vezes por cento o próprio salário, que se não me engano foi no ano passado. Então assim, não tem dinheiro para ninguém de vocês, para a gente tem. Então aí tem problema, ou tem para todo mundo ou não vai ter para ninguém, certo? Então aí já está a incoerência, já foi falar da questão dos comissionados, a incoerência está posta, a mentira citada aqui está posta, escancarada, quem quiser acreditar na palavra deles acredita, mas assim, é só juntar um exemplo que a gente sabe que está cheio de mentira. Se não tivesse dinheiro, caminho pela avenida, mas aí eles começam a falar no Jornal Cidade de construir uma nova Câmara lá no os vereadores, e falam de 14 milhões. Pô, vai tirar a nossa bomba de Natal de R$200 de todos os servidores, porque falando que não tem dinheiro, mas um prédio de 14 milhões, totalmente desnecessário para eles terem. Uma questão importante que a gente não pode deixar passar. Se a gente está aqui hoje, eu acho que é importante a gente se unir, a gente tem que se manter unido sempre, mas tem uma frustração que eu vejo, por exemplo, a gente viu que a Nath falou dos outros locais, Paulínia, eu vi que está reunido contra um monte de ataque, contra o que estão atacando a prefeitura, atacando o ponto de carreira, aí está com um monte de precarização do local de trabalho, na saúde está com terceirização, enfim, uma avaliação totalmente subjetiva para perseguir o pessoal lá de Paulínia. Eu vi o pessoal, o sindicato de Paulínia convocando os servidores para fazer completagem nos locais de trabalho. Aí dá uma invejinha, né? E a gente pensa aqui, quem deveria estar representando a gente nessas negociações? Como é que é importante? Tem uma associação importante. Legalmente, quem vai negociar no papel ali, no preto e no branco, quem que vai fazer essa negociação? Tudo que você sabe a resposta é o sindicato, é o sindimundo. Aí eu venho falar, mas chique, aí só tem picareta, Pereira, Vidinho, a família deles, todos têm cargo comissionado, ou têm interesse, prestam serviço para a prefeitura, eles vêm até a mãe para conseguir um carguinho, ou para conseguir um carguinho para a mãe, no caso, ou para a esposa. Mas, gente, não tem para onde correr. O sindicato existe, ele é nosso representante legal. A gente não precisa se medir por ele. Mas a gente tem que reconhecer o sindicato enquanto instrumento de luta, construído historicamente pela categoria, pela classe trabalhadora. Certo? Isso é histórico, a gente pode gostar ou não gostar. Mas o sindicato é um instrumento de luta histórica e a gente pode negar a diretoria do sindicato. Mas a gente não pode negar o sindicato enquanto espaço de luta. Eu digo isso para chegar no seguinte raciocínio. A gente deve achincalhar os diretores do sindicato que vendem nossos direitos por interesses próprios. Mas para a gente poder fazer isso de forma efetiva, para a gente decidir sobre o nosso salário, sobre o nosso acordo coletivo, sobre a nossa bomba de Natal, para decidir sobre licença prêmio, decidir tudo que está lá,
a gente tem que se sindicalizar. Porque não adianta falar no Facebook que a gente faz no WhatsApp, tem que falar também, mas não adianta só falar e não fazer. A gente é o que a gente faz, não o que a gente fala. Ah, mas eu não gosto da diretoria. Justamente por isso, para tirar essa galera de lá que a gente tem que se sindicalizar. Gente, mas eu não quero montar uma chapa, eu não tenho essa disposição de estar junto para montar uma chapa e tirar eles. Beleza, mas se você não tiver sindicalizado, você não vota na gente que está nessa disposição. Ah, mas é dinheiro, dá dinheiro para eles. É isso, quer tirar eles ou não quer? E aí o raciocínio é um papo reto que a gente tem que ter entre nós. E aí adianta, eles estavam barrando a sindicalização, não sei se já contaram para vocês. Essa semana 7 ou 8 pessoas foram obrigadas pelo Ministério Público do Trabalho a se sindicalizarem. Então a próxima aumentação salarial vai ter mais 7 ou 8 professores lá dentro, entrando. Aí depende só da categoria, ainda tem pessoas sendo impedidas de se sindicalizarem, eu e a professora Luciana, eles não autorizaram ainda, mas é isso, na próxima campanha salarial vai ter mais 7 ou 8, se depender de vocês aqui, a gente pode ter muito mais e derrubar esse facinho, porque eles são turbulentos, mas eles são frágeis. E aí a última questão. A última vez que a gente teve aqui nesse auditório lotado foi quando teve os ataques ao plano de carreira. Acho que a maioria talvez deve lembrar que estava aqui. Como que a gente falou do ataque ao plano de carreira naquele momento? Que a luta tem que ser permanente, mas naquele momento a gente só falou o ataque ao nosso plano de carreira colocando aproximadamente 1.300 pessoas na frente da prefeitura. Acredito que a maioria estava lá. Não foi pedindo por favor para a galera e não foi mandando mensagem no zap de governador. Pode mudar, gente. Não sou contra não. Mas não dá para achar que só isso vai barrar alguma coisa. Dá hora, tem que encher o saco dos caras mesmo. É todo mundo fechado com o prefeito, mas isso não basta. Tem que ir para a rua, é só a rua que vai garantir os nossos direitos. E aí, como foi falado aqui, não queremos paralisação. Quando estou doente, eu também não quero tomar remédio. Mas às vezes precisa. Não sabe porque é bonito. Porque precisa. Eu acho que ninguém queria aparecer em dia de 1.400 na frente da prefeitura, ninguém queria estar lá. Eu preferia estar com os meus alunos. Eu preferia estar na escola dentro da normalidade. Mas é isso, a gente não faz as coisas porque acha bonito e acha descolado. Eu não queria estar aqui hoje. Queria estar em casa de boa, pega pega com minha filha, de boa e nova para outra. Mas estou aqui hoje. O sapo público é bonito. O sapo público também precisa. Não é porque é bonito, a paralisação não é necessária, certo? Então, continuando o que a Nath falou, de emendar para o ano que vem. Acho que é importante todo mundo se sindicalizar, já vem campanha salarial por aí. Em fevereiro, a nossa data passa, primeiro de fevereiro, se não me falha a memória. Então, assim, é terminar em luta, começar em luta e ir para cima deles, porque só tem medo da categoria unida. Valeu. Pessoas, a Rose falou que tem cadeira aqui na frente. Tem 4 cadeiras. Está escutando? Ouviu? Bom, o que eu queria falar é o seguinte, eu sempre, nas conversas e nas reuniões do coletivo de servidores em luta, a gente fica muitas vezes querendo definir o que é o coletivo de servidores em luta. O coletivo de servidores em luta são nós aqui hoje, são vocês, eu aqui falando, são as pessoas que vão vir aqui falar e vão propor em luta, alguma maneira de barrar todos os ataques que o governo tem feito nesses últimos anos. Desde o começo desse governo, a gente tem, de forma muito dissimulada, a gente vê, por exemplo, a questão das férias, por exemplo. Essa questão das férias não é novidade. Eles já vinham com isso, fazendo balões de ensaio, não me quando a gente conversa, que vamos testar para ver se vai passar desapercebido. E passa. Por quê? Porque tem muita gente que é interessante, que é novato, que não conhece, que está no seu primeiro emprego e que acha que, beleza, então tá bom. E também tem muita gente que está já no final de uma longa vida dedicada à educação, né? E que diz assim, não, vai ter alguma forma de eu me salvar. E talvez a saída jurídica aí seja mais interessante do que botar o meu corpo na rua. Mas a gente vai precisar de todos os corpos. Seja dos corpos mais jovens, seja dos corpos mais velhos e mais experientes. A questão
de 100 pessoas para mais, foram até a Câmara Municipal para protestar, porque era absurdo ter um aumento de 4,56% que nem cobre a inflação. Nosso salário está sendo comido. Aí sim tem inflação. Aí sim tem inflação. Tá certo? Para a gente comprar as coisas que a gente precisa para viver. Olha só, e nesse mesmo dia, sabe o que aconteceu lá nessa mesma semana e nesse mesmo dia? A votação que institui as organizações sociais de educação. O que são as organizações sociais? Gente, é o seguinte, a gente nunca mais vai conhecer, a partir daqui, a gente nunca mais vai conhecer o serviço público como a gente conheceu, porque a gente vai virar funcionário da empresa, da organização social. A gente não vai ser mais funcionário estatal, agente estatal. A gente vai virar Uber da educação, iFood da educação, e a gente não vai ter nenhuma proteção. É isso que eles fazem quando eles querem cortar férias. Eles estão nos avisando que, olha, daqui para frente, vocês não vão ter mais os direitos que vocês achavam que vocês tinham muito bem conquistados. Os direitos nunca estão conquistados para sempre, gente. Os direitos são sempre luta. Sempre luta. Para eles tirarem, não adianta você falar que vem uma decisão judicial. Gente, vamos acordar a categoria. E olha só, no dia 27/3 a gente fez uma grande manifestação lá. E depois disso, a gente voltou para as ruas no dia 23 de maio, que foi o dia da reunião pedagógica. No dia 27 foi a história da falta-aula, da secretária, junto lá com a sua chefe de gabinete na época, dizendo que não ia dar as abonadas, assediando lá as gestões da escola, e achando que era um absurdo o professor dar falta-aula, que é o seu direito, porque vai ser retirado, se a gente não prestar atenção e não for para a rua, vai ser tirado, porque a falta-aula é, inclusive, um mecanismo que a gente encontrou na Natália, porque foi a Natália que teve essa brilhante ideia aquele dia, de conseguir ir para a rua, nessa manifestação do 27/3. E depois a gente voltou no dia 23 de maio, com a grande manifestação, aí já com a ideia de que os diretores precisam tomar frente. Não é verdade? Aí sim. Mas eu digo sempre que aquelas outras manifestações foram muito mais orgânicas. Certo? Foram muito mais a luta legítima, e a luta da categoria, e a luta das trabalhadoras. Porque a própria, como a gente sabe, é muito extensa. É demais extensa. Se a gente for falar tudo, vai ficar demais. Então, para eu não me alongar muito, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Academicamente, os estudiosos dizem que a gente está numa mudança na forma do Estado, tá certo? É uma modificação. A gente não vai conhecer mais o serviço público como a gente conheceu, com as conquistas que a gente teve ao longo do século XX, do século XIX, do século XX, vamos dizer assim, tá certo? Então, a questão do nosso trabalho pedagógico, da nossa criação, da gente ter algum tipo de entendimento de que a gente pode ter autorrealização no nosso trabalho, de educação, de formação humana, com os bebês, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, com todo mundo, com os seres humanos, se a gente ficar sentado, reclamando se o PIB vai cair, se o salário vai vir, o que vai acontecer no WhatsApp, isso tudo vai se perder. Isso tudo já está se perdendo. Porque os conflitos nas escolas, eles pipocam. E eles pipocam, sabe por quê? Porque nós estamos sendo atacados e nós estamos sendo governados pela velha ideia, dividir para reinar. Por que tantos contratos diferentes? Por que tantas empresas diferentes? Por que tantas maneiras? Para que a gente não consiga se unir, que a gente brigue entre nós até a morte. Mas paz para eles, paz entre nós, guerra aos senhores. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: as minhas dúvidas
entender? Então vamos começar por aí. Quem sabe assim fica mais didático? Olha só, a colega ali, a minha, foi falar o seguinte: amanhã, por exemplo, a Valéria vai estar lá na Câmara, porque ela foi convidada, na verdade, a se explicar lá com os vereadores no lance das férias. Mas eu gosto, gente, sem ilusões, porque lá é tipo assim: Valéria, minha amiga, gosto muito de você. No final vai acabar assim, mas amanhã a Valéria Reis, pós-doutora em privatização, que estará lá na Câmara, e faz essa proposta, tá? De que a gente utilize de todas as formas tudo que a gente tem até agora, para que a gente faça uma mobilização, uma paralisação, e para que a gente saia da porta e mostre para aquilo que a gente está vendo. É isso. Não, Luciano, foi o que eu disse para o moço da TV Claré. Ele perguntou se vai ter paralisação. Eu falei para ele: nossa intenção não é ter, só que nós vamos debater e deliberar. Adriano? Eu vou encaminhar algumas propostas. Em primeiro lugar, com relação à reunião do comércio. A gente já fez isso antes da mobilização da manifestação do dia 23 de maio. A gente fez uma reunião aberta exatamente como essa. E aquilo que foi deliberado na reunião aberta, todos os conselheiros do comércio acataram por unanimidade. Então, assim, a Luciana falou uma coisa muito importante. O nosso inimigo ele é muito feroz. Então, a gente tem que se juntar. Quando o comércio marca uma reunião dessa natureza, é justamente para isso. Para a gente se juntar, para a gente conversar, para a gente se entender. A minha proposta são duas propostas, na verdade. Que a gente vá para a rua 2 vezes. A primeira segunda-feira, na sessão da Câmara, que o comércio peça para usar a tribuna lá, naquele negócio da tribuna livre, e que a gente vá para lá, aproveitando o uso da tribuna para dizer o que tem que ser dito, mas que a gente lote a sessão da Câmara e que a gente lote lá embaixo. Então, minha primeira proposta é essa. E minha segunda proposta é a gente fazer uma manifestação no dia 19 de dezembro, e eu vou explicar por que a data. 19 de dezembro é o último dia do ano letivo. Então é um dia letivo, mas que os estudantes, se eu não me engano, vão sair mais cedo. Então a minha proposta é que a gente marque uma manifestação lá no Jardim Público, na frente da Câmara, às 10 horas da manhã, ou às 10h30 da manhã, ou 10h30 da manhã, e que a gente faça isso lá. Adriana, você pode repetir a segunda proposta, por favor? Marcamos até no momento 19 de dezembro, mas não entendi o restante. A proposta é que a gente faça segunda-feira agora, na Câmara, uma manifestação com o pedido de uso da tribuna livre. A segunda. A sessão começa às 17h30. Oi? Gente, eu estou dependendo da minha proposta. Se houver uma proposta, eu vou me argumentar, vou explicar nessa luz. Agora, se eu estou fazendo a proposta. Se houver questionamento, eu vou falar porque eu acho que não tem que ser amanhã. Agora, eu estou fazendo a minha proposta. A segunda proposta é que a gente faça uma manifestação no dia 19 de dezembro. Nesse dia é dia letivo, mas normalmente os alunos saem mais cedo. Então, a gente não vai estar prejudicando os estudantes. Depois eu estou mas eu vou priorizar depois sobre uma proposta. Então que a gente faça isso lá, essa manifestação lá, dia 19, às 10h30 da manhã, lá na frente da Pública. Boa noite, gente. Bom, até meu coração palpita. Eu acho que dia 19 de dezembro não vai fazer efeito que a gente precisa. Essa é a minha opinião, sou professora, e eu acho que não vai mais ter criança, os pais já nem estão mais levando, porque formatura, Natal, festa, tarará, não vai
trabalho em escolas e tenho amizade com muitos professores que acontece. Todo mundo fica assim, mas as crianças, até assim, gestores falando, não, nós não podemos fazer isso com as crianças. Gente, o que as crianças estão passando dentro das escolas? O que é? Eles estão tendo o direito deles respeitados? Então, assim, eu acho que a gente não vai, eu entendo a posição dele como diretor, né? Talvez, eu acho que ele vai explicar o motivo dele estar tendo essa proposta e tudo mais, e muita gente não concordou, mas ele tem as questões dele, só que assim, a gente não vai dar mais para a gente aguentar, olha tudo que está acontecendo, a gente está vendo a educação desmoronar na nossa cabeça, estamos perdendo sala de aula, estamos ficando sem plano de carreira, tudo o tempo inteiro, cada hora é uma coisa, e a gente vai aceitar isso porque as crianças, eu também penso nas minhas crianças, aliás, eu só estou hoje fazendo o que eu faço por causa deles, só que assim, não dá mais. Então a Ana veio e fez uma sugestão, eu acho que é interessante sim a gente dar a nossa voz, e não só no WhatsApp, entendeu? É da gente ir para a rua e pensar num dia que seja não tão longe, até mesmo porque eles tiveram muito tempo para tornar com a gente, mandar ofício, quer ser legal, quer ser, entendeu? Então eu acho assim, eu não digo que seja amanhã, talvez não seja para amanhã, mas para uma semana que vem, para a gente pensar numa data que não seja tão longe, porque dia 19 de dezembro eu acho que já não vai fazer tanto esse efeito. E é isso, gente, a gente tem que pensar nas crianças sim, mas a gente tornar lá no rua, mas igual a gente fez, a gente não fez uma formação na rua, então vamos pensar em alguma coisa, alguma proposta desse jeito, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar também na palavra assim, todo mundo, porque a gente tem que ter o apoio dos pais, senão também vai ficar complicado. Mas dia 19 de dezembro, eu, Letícia, vim aqui, a hora que ele propôs, eu acho que eu não concordo. Aí eu gostaria que vocês levantassem a mão. Vocês, quem não concorda em fazer 19 de dezembro, por favor, levanta a mão. Quem não concorda, porque é muito longe, é Natal, é formatura, etc, etc, etc. Então, assim, eu não concordo, estou aqui para junto. Pessoal, tem a proposta da Natália, então nós temos ali 3 propostas, 4, né? Uma é transformar essa reunião em assembleia. A legislação do COMERC, a gente traz uma reunião extraordinária, nós fizemos uma reunião aberta para a comunidade participar. Como a Adriana já disse da outra vez, nós acatamos, os conselheiros acataram que as pessoas estavam presentes. É claro que nós vamos atender que vocês vão fazer a votação e os conselheiros irão fazer a votação. Porém, nós temos que acatar o que o conselho vai fazer. Tudo bem, eu duvido, pelo que eu estou percebendo, todo mundo está apoiando, nós não estamos aqui, nós não fizemos essa reunião para que a gente não busque união, para que a gente não busque pensar no coletivo, ou seja, para a gente debater e deliberar. Essa é a proposta de hoje. A segunda, ocupar a rua, que é a ideia que é a proposta da Natália. Então, todas as propostas que vierem, nós iremos colocar apreciação para o conselho, certo? A outra é a do Adriano, que é propor 2 vezes. Uma na segunda-feira, ocupar a tribuna para fazer a sua manifestação, 5h30. Se é para estar às 5h30, tem que ser pelo menos 1 hora a aula. Aí seria um impacto, eu não sei como você está pensando, Adriano. A outra é para o dia 19 de dezembro. Então é essas que nós vamos deliberar sobre. Eu tenho mais uma proposta. E mais uma? E antes da última proposta do Adriano, eu só gostaria de fazer algumas colocações que não está em proposta aqui, mas é para a gente retomar a história nossa. O sindicato, nós tivemos a última assembleia que a educação participou e que foi deliberado que nós não aceitávamos aquele valor que a Assembleia deliberou, viramos a costa, a diretoria do sindicato fechou a porta, foi dentro lá da prefeitura e disse que aceitaram. Então é isso daí. E na Assembleia, certo? Quero lembrar também a eleição que nós tivemos, que teve a chapa 2, que estava o Betão como presidente na chapa e o
fazer, que palavra que eu posso usar? Gente, houve intimidação das pessoas, houve problemas, e vocês sabem o que aconteceu de lá para cá. O sindicato, ele trouxe um tempo atrás aí, o edital, ele anunciou o edital quase 2 anos, se não me falha a memória, antes de vencer o mandato deles, da surdina. Eles agem de forma sorrateira. As pessoas dizem, vamos lá para a gente fortalecer o sindicato. Então, aí é coisa para você pensar e para não esquecer, tá? Então, por favor. Outra coisa, quero só lembrar vocês também que amanhã na Câmara, às 14 horas, está sendo votado o orçamento para 2026. Vocês sabiam que o prefeito colocou 1,850 bilhões para ser votado no orçamento do ano que vem? Esse valor, gente, esse ano é 1,2 bilhões. Até o mês passado, a jornada de estudo do Comércio fez um levantamento, ele tinha conseguido 700 milhões de reais, 740, mais do que setembro do ano passado. Ou seja, conseguiu arrecadar, porém ele não conseguiu atingir o que ele pregou. Ok? Ou seja, 1,850 bilhões, não vamos ser ingênuos. Por que ele tem um orçamento de 1,850 bilhões? Que ele não vai conseguir atingir. Para mostrar que não tem dinheiro, porque aí fica mais fácil fazer o quê? Mexer aonde? No Estatuto da Educação. Não é à toa que ele vem numa crescente. Já tivemos 300 milhões de aumento de 300 mil reais. 300 milhões, a gente é tanto zero. 300 milhões de reais de 2020 para cá. Porém, o ano passado foi maior, a arrecadação agora é maior do que o ano passado. Só que ele disse que não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Porque a meta é maior, ele colocou a meta lá em cima, que ele vai alcançar. E o ano que vem, esse ano foi 1,2 bilhões, o ano que vem é 1,850 bilhões. Não vamos ser ingênuos. Amanhã, 14 horas, vai parar na Câmara sendo votado. A comunidade pode participar dessa audiência pública. Os cidadãos podem participar dessa audiência pública. Quem é que vai lá amanhã participar da audiência pública? 15 horas a galera está lá para justificar o injustificável. Quem está lá para debater na hora que ela estiver lá fazendo a sua apreciação, a sua justificativa? Então é coisa para a gente pensar, para a gente partir daqui e fazer aula. Eu pedi a palavra aqui, cortando a fila, só para a gente tentar organizar uma coisa, que é a seguinte. O Conselho Municipal, o Comerc, ele chamou essa reunião para, inclusive, as pessoas participantes, todos os presentes, poderem nos ajudar a pensar aquilo que compete ao Comerc fazer. Usar a reunião para aproveitar como uma assembleia, ou o nome que queiram dar, para deliberar outras coisas, ótimo, isso não depende do Comerc. O Comerc não vai aprovar ou não paralisação, não é o Comerc que vai chamar, são os professores, os diretores, os funcionários. Preciso deixar isso claro, o Comerc nunca vai fazer uma convocação para greve ou paralisação. Né? Tem instâncias diferentes. Se as pessoas aqui presentes votarem e deliberarem, é uma decisão do grupo, dos professores, dos diretores e funcionários presentes, tá bom? Não estou com isso querendo tirar o Comerc, eu só estou dizendo nós não precisamos da bênção do Comerc, né? A decisão aqui, ela é independente, tá bom? Mas o Comerc solicitou a reunião, a princípio, para que ele possa pensar em ações. Se os conselheiros vão estar junto na paralisação e participando dos movimentos, isso aí é outra história, né? E a gente vai. Mas é importante diferenciar aí, né? Para não ficar dependendo do Comerc convocar uma paralisação. Isso não vai acontecer. Isso não é da competência do Conselho, tá bom? Isso tem que sair daqui hoje decidido. Então, quem está indo embora, né, saindo, espere mais um pouquinho, pessoal. É importante a participação de todos nessa decisão do que vai ser feito. E eu gostaria de ouvir mais gente, mais propostas.
A legislação do comércio é clara, pessoal. Nós não podemos fazer um chamamento para greve, para paralisação. Não é competência nossa. Porém, é aquilo que eu falei, nós vamos deliberar sobre o que vocês aprovarem. Porém, nós temos que ter o que os nossos conselheiros vão dizer, tá? Que inclusive tem que estar filmado, vai estar no YouTube, é tudo dentro do regulamento da legislação. Eu vou fazer uma proposta, não como conselheiro do comércio, mas como servidor público municipal que já participou de greve. Eu não sou contra fazer uma paralisação, mas eu acho que paralisação se constrói, e se constrói quando paralisa. A gente tem na rede 69 escolas e cerca de 3 mil pessoas. Hoje, aqui, segundo a gente viu, tem cerca, sei lá, 400, 500 pessoas de 43 escolas. Se é para dar esse passo, a gente tem que fazer isso com clareza e com honestidade. Eu acho que a gente tem, aí não poder, mas o servidor, já que não tem sindicato, talvez seja o servidor da luta, convocar uma assembleia específica para tratar disso. Sabe, falar a verdade, a gente vai convocar uma assembleia para votar uma paralisação, uma greve. Aí sim. E que daí os servidores vão lá e deliberam. Eu acho assim, dá para fazer, dá, mas ela tem que ser construída, ela não tem do nada, e ela tem que ter com clareza, porque não adianta a gente chegar aqui agora, no calor dos problemas e da emoção, e tomar decisão por 2 pessoas que não estão aqui, e chegar no dia e não for ninguém. E não seguramos, gente, depois virar as consequências. Então, quando eu falo assim, se preocupar com os estudantes, não é só com os estudantes, é com os profissionais. Todo mundo já está aqui sofrendo uma série de derrotas e de prejuízos, então a gente tem que se preocupar com isso. Então, essas propostas que eu fiz aqui é no âmbito do comércio. A gente ir na Câmara segunda-feira, pedir pausa futura, no dia 19 fazer sim o comércio pode convocar uma reunião aberta lá na praça, a gente ir lá. Agora, enquanto o servidor público de uma categoria, se a categoria quer mesmo fazer uma paralisação, então se convoca uma assembleia exclusiva para isso, com essa pauta, e daí a gente vai lá, com todas as gente lá e a gente delibera. Enquanto servidora pública municipal, né, eu penso dessa forma também. Nós temos que ter muita responsabilidade. É aquilo que eu disse no momento. Não é nossa intenção fazer paralisação. Porém, nós estamos aqui para debater e para deliberar. Só que o comércio tem pauta clara. Com relação à questão, eu quero só dar um aviso, Adriano, pessoal do comércio, antes de da Natália falar. Nós já procuramos o jurídico para poder nos amparar, porque tem que ser caminho de justiça, sim. É a justiça que vai nos ajudar a sair dessa questão do decreto que parece ser inconstitucional. Porque temos que derrubar esse decreto. Nós temos um termo de férias que estamos tirados. Pode. Quem vai dizer isso é a justiça. Porque se amanhã, até alguns dias aí, a secretária continuar afirmando que nós não vamos ter um preço de férias em janeiro, quem vai decidir isso, gente, é a justiça. É claro que movimentação, paralisação, o WhatsApp também, porque nós faltamos a Câmara, os nossos WhatsApp nós faltamos sim a reunião da Câmara, tivemos alguns resultados sim, não adianta dizer que não, tá? Porém, a gente tem que trazer paralisação, uma pauta de paralisação, por pauta de paralisação, que não é a pauta hoje. Certo? No procurar, mas que é legal, a gente tem que fazer barulho para tentar movimentar, se quiser Bom, pessoal, as pautas do comércio, eu trouxe aqui as nossas reivindicações, a Natália pediu a palavra, o Chico pediu a palavra, depois a gente vai para a votação, tá? Acho que primeiro importante a gente respeitar a ordem das inscrições hoje, porque senão fica sempre uma réplica, fica difícil o debate do ano, tá? Eu estou respeitando. Só uma coisa, eu acho que agora é mais encaminhativo, mas eu acho que é importante, só para, é bem rápido que eu vou falar aqui, quando a gente fala para não sindicalizar porque são turbulentos, a gente vai estar promovendo todo mundo que vai estar lá na frente, inclusive, se for para falar de turbulência, em 2 anos aí eu fui para 6, 7 vezes na polícia, né, por causa de conflito e agressão do sindicato contra mim. Então, assim, vim com uma palavra politizada, para não ter que abandonar o sindical, é deixar essas pessoas que vão falar com o preço salarial para botar no resto decente, é abandonar essa galera ao bel prazer. Só essa questão. Sobre soltar em cima de nós, que a gente sabe muito bem quem somos nós.
sobre o encaminhamento. Eu acho que a gente puxar aqui um burburinho para puxar para amanhã é muito em cima da hora, e assim, como eu estou entendendo que deixar para o dia 19 é deixar muito para frente. O que eu estou pensando aqui, pensando então com as professoras? Da gente não tem problema nenhum no dia 19, acho que dá para ter, mas tem que ter coisa antes. E aí eu proponho a gente fazer uma assembleia com a pauta paralisação, segunda-feira, 5h30, 6 horas, na frente da prefeitura, no centro. Pauta paralisação e as propostas de se vai paralisar ou não vai ser decidido lá. Então, como foi colocado aqui, vamos construir, todo mundo vai para a escola, para o seu local de trabalho, tá? Vamos decidir paralisação lá. É contra? Vai. É a favor? Vai. Aí, como diz o regime da educação no Portela, os ausentes nunca têm razão. Então, quem for a favor ou contra, vai lá e é lá que a gente decide. Essa é a proposta que eu estou trazendo. Eu ia me inscrever para fazer uma proposta, mas eu mudei e vou colaborar na proposta aqui do Chico e já vou acrescentar uma questão. Então, eu também vou reforçar que a proposta da gente chamar essa assembleia então, para segunda-feira, dia 17, lá na frente da Câmara, mas que ficasse muito explícito que a proposta é uma assembleia na rua, na frente da Câmara. Então é isso que, se a gente botar isso, é isso que a gente vai ter que falar nas escolas, nos locais, para não chegar lá e ficar uma galera com dúvida. Eu quero entrar lá dentro, eu quero ouvir o que eles vão falar, tem pauta lá dentro? Não tem. Pois assim, a minha proposta é que nesse dia seja uma assembleia lá na rua, no dia 17, que é diferente da proposta do Adriano de ter tribuna lá dentro para ser um protesto. Então aí, porque assim, se tiver tribuna lá dentro para o Roberto falar, vai ter uma galera que vai querer entrar, vai ter uma galera que vai ficar na rua, nós não vamos fazer assembleia, nós vai ficar naquele bafafá. Então assim, eu acho que são propostas diferentes, e aí a mesa aí para mim de votação de formas diferentes, e a minha proposta é, colaborando com o Chico, a assembleia dia 17, todo mundo na rua, na frente da Câmara, porque daí a gente tem que correr atrás do carro de som, tem que correr atrás do equipamento para conseguir fazer lá para todo mundo se ouvir, para a gente votar as coisas que vão fazer. E já queria deixar um indicativo de possível paralisação para entrar na pauta dessa assembleia dia 17, o dia 26, que é na quarta-feira da semana seguinte. Tá? Para ter um indicativo. A gente vai pensar isso lá nessa assembleia do dia 17, na rua, na frente da Câmara, e não lá dentro falando com eles. Lá fora a gente se organizar para ter pressão do lado de fora. É isso. A tribuna, eu acho que a gente pode ocupar em outros espaços. Toda segunda-feira tem a tribuna. Se o Roberto quiser ocupar a tribuna em qualquer segunda-feira, eles encaminham o pedido e podem ocupar. E é isso. Mas eu acho que a assembleia é mais necessária agora do que o protesto lá dentro da Câmara. Porque o lugar que a gente vai ter que protestar de fato é na rua de dia para a população ver. Não só para os vereadores estão nem aí, eles ficam lá dando desculpa para nós. Então, a proposta é isso. Assembleia dia 17, indicativos de paralisação no dia 26, sem tribuna lá dentro do dia 17, para a gente focar na nossa assembleia. E todo mundo ir para a escola com a tarefa de chamar todos os trabalhadores da escola para essa assembleia. Adriano? Eu acho que você tem razão. Eu vou retirar a proposta do comércio usar tribuna, porque senão fica dividindo as atenções. Então, acho que na segunda a gente pode fazer essa assembleia, projetada para isso aqui, e manter de qualquer forma a proposta do dia 19, inclusive porque tem outro movimento que a gente não acabou falando, mas possivelmente a gente vai fazer a segunda jornada dia 19 também. Então, de qualquer forma, a gente aproveita. Então temos duas propostas. Assembleia, proposta de ter uma assembleia em frente à Câmara na rua, segunda-feira, 5h30, é isso? 5h30 às 18 horas. Natália? 5h30 às 18. A partir das 5h30, é isso? E a outra é uma paralisação no dia 19, a proposta do Adriano. Ok? Da manifestação. Não é proposta da manifestação. Então, segunda-feira seria uma assembleia na frente da prefeitura para deliberar sobre uma paralisação. Essa é a proposta segunda.
A outra proposta seria dia 19, o Comércio convocar uma reunião extraordinária como essa na frente da Câmara, onde quando a gente possa fazer uma manifestação, possivelmente a gente trata da segunda jornada também. Então são duas coisas. Então, dia 19 é uma manifestação em frente à Câmara, que também vai ter a segunda jornada, e dia 19 de dezembro. E a outra é uma assembleia em frente à Câmara, na segunda-feira, ok? Então, vamos para a votação. Como vai funcionar? Todos vão poder participar, e aí os membros do Comerc, por favor, quem está aí do Comerc? A Camila, Luciane, Chico. Tá. Então, vamos lá. Primeira proposta, vamos votar. Assembleia na segunda-feira. Gente, o presidente não pode votar, tá? Assembleia na segunda-feira, em frente à Câmara, a partir das 5h30. Quem é a favor? Levanta a mão. Já está. Pelo que eu entendi, é unanimidade, é isso? É isso? Muito bem. Pessoal, pelo que eu vi esse novo levantado, é unanimidade. Vamos fazer a contagem? Então lá. Por favor. Por aclamação, gente. Por maioria por aclamação. Segunda proposta é uma manifestação dia 19 de dezembro em frente à Câmara Municipal, associada à segunda jornada de estudos do Comerc, que foi a favor do canal. Não